Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Gênesis 37, versículo 4. 4 não, desculpa. 3. Vamos começar pelo 3. Bem? Você que não tem a Bíblia pode acompanhar comigo aqui na projeção. Quero dar boa noite para o Roosevelt, para a Jéssica, para Socorro, para a Noemi, para a Iafe, para a pastora Tailine, o Guto, a Narinha. Sejam todos bem-vindos, Margarete. Deus abençoe todos vocês que estão na transmissão conosco. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Vamos ler? Diz assim: Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar pacificamente com ele. Coloca sua Bíblia no seu assento mais um instante, feche os seus olhos. Senhor, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nessa noite que eu diminua e que o Senhor cresça, que Teu Espírito Santo possa falar aos corações, que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender e receber a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Que o entendimento venha se abrir nesta noite, que a Tua palavra se revele aos corações e produza frutos para o Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Talvez você tenha se sentido desanimado, cansado, porque talvez você tenha deixado algumas circunstâncias, algumas situações que estão acontecendo na sua vida, ao seu redor, suas vestes de alegria, suas vestes de louvor serem arrancadas por uma situação difícil. E hoje Deus tem uma direção para as nossas vidas, e hoje nós vamos aprender com as 4 túnicas que José usou durante a sua caminhada. E isso eu estou dizendo no sentido espiritual também, porque ele teve, digamos assim, 5 túnicas que ele utilizou. Interessante que eu já preguei essa passagem várias vezes, falei sobre a vida de José, um livro que eu gosto muito da Bíblia. Pode apagar essa luz aqui da frente, por favor? E eu já falei algumas vezes sobre essa passagem da Bíblia, mas hoje, de uma maneira especial, o Senhor falou ao meu coração, de uma perspectiva que eu nunca tinha percebido, que eu nunca tinha me atentado. E assim a palavra, cada vez que você ler um versículo, ela vai se revelar de uma forma diferente ao seu coração. É ou não é? Quem já teve essa experiência, diga glória a Deus. Às vezes você vai falar, meu Deus, eu já ouvi tantas vezes essa passagem, mas cada vez que você ouvir, Deus vai falar de maneira diferente ao seu coração. Então, nós vamos falar sobre a primeira túnica de José, que era a túnica. Túnica é a mesma coisa que vestes, né? Mas naquela época eles usavam túnica como se fosse um vestido, tanto os homens quanto as mulheres. Então, a túnica, vamos dizer aqui, a primeira túnica fala sobre as vestes de identidade de José. Então, Jacó, ele tinha 12 filhos e uma filha, mas ele tinha um carinho especial por José, o caçulinha, porque ele era filho da sua velhice, ou seja, ele era a rapinha do tacho. E Jacó já era de uma certa idade, ele era o caçulinha. Quem aí concorda que o caçulinha é o filho mais mimado e protegido? Diga, é verdade. E o mais velho sempre sobra para ele, né? É verdade, os mais velhos aí, ó. Mas a verdade não era só por esse motivo, mas é porque José, ele era um filho especial no seu comportamento, no seu amor pelo pai. Eu costumo dizer que Deus não tem filhos preferidos, mas filhos que preferem estar com Ele, filhos que preferem a presença dEle. E naturalmente isso gerava ciúme nos seus irmãos. Diz que Jacó, ele mesmo teceu uma túnica especial para José. Só que assim, não é um ponto pacífico, porque na nossa tradução está dizendo que é uma túnica colorida.
Mas a tradução do hebraico não diz que era uma túnica colorida, mas uma túnica comprida, uma túnica longa. Porque a maioria das túnicas, elas eram curtas. E as túnicas compridas eram como se fossem vestes reais, vestes de pessoas importantes. Então, independente se você entendeu que ela era uma túnica colorida, ou se você vai ficar com a tradução do hebraico, que diz que ela é comprida, porque ela é diferente das demais, que eram curtas, o importante é que ela foi costurada pelo próprio pai, por Jacó, e que ela era diferenciada. Isso é importante que você guarde. E note que foi Jacó que teceu essa veste para José. E é interessante que José, ele cuidava dos animais, ele era um pastor. Então, uma veste comprida ia atrapalhar José no seu trabalho. Isso nos leva a imaginar que Jacó tinha planos para o seu filho. Não só que ele fosse um pastor de ovelhas, mas que ele idealizava algo diferente para a vida de José. O que indica que Jacó tivesse outros planos. Ou seja, ele estava sendo inspirado pelo futuro propósito que Deus tinha pelo seu filho. Mais do que isso, a túnica tem uma simbologia, ela significava os sonhos de Deus para a vida de José. E isso causou inveja e causou ciúmes nos outros irmãos. Porque, claro, se você tratar um filho diferente do outro, dá um presente para um e não dá para os demais, vai gerar ciúme, vai gerar, uma inimizade entre os irmãos. Então, os irmãos de José, depois que José ganha essa túnica especial do seu pai, ele tem um sonho. E nesse sonho Deus o engrandecia e a sua família se rendia a ele. E depois que ele contou esse sonho, piorou. Depois que ele contou esse sonho, a palavra de Deus diz que os seus irmãos não podiam mais conviver de maneira pacífica com ele. Então eles passaram a tramar contra a vida de José. E aí, num dia determinado, seus próprios irmãos armaram uma cilada para José, atiraram ele num poço, arrancaram a túnica que Jacó teceu para José, rasgaram, mancharam ela de sangue para dizer para o pai que o irmão havia morrido. Primeiro lançaram ele no poço, depois se arrependeram, venderam ele como escravo para mercadores, para que ele não morresse ali naquele poço. E aí eles devolveram a bela túnica ensanguentada ao seu pai Jacó, e Jacó chorou amargamente pela morte do seu filho, achando que algum animal tinha matado José. E sabe o que moveu os irmãos? Inveja. Atos capítulo 7, versículo 9, diz assim. Atos capítulo 7, versículo 9, diz. Atos capítulo 7, versículo 9. Diz assim: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Diga assim comigo: mas Deus era com ele. Amém? Isso faz toda a diferença. Pode vir o problema que for, pode se levantar a adversidade que for na sua vida, mas se Deus for com você, saiba que a última palavra, quem determina é Deus. Amém? Então ele deixa claro que Deus era com José. E isso faz toda a diferença. Por mais que tentem te ferir com palavras, por mais que tentem te tomar cargos, por mais que tentem proferir calúnias contra a sua vida, ninguém é capaz de arrancar o brilho que está na sua alma, porque foi dado por Deus. Rasgaram a veste especial que o pai tinha feito para José, que Jacó, o pai, tinha feito para José. O pai teceu essa veste. Esse brilho que você tem, esse dom, essa graça, foi Deus que derramou sobre você. Foi o pai que teceu. Eu sei que essa afronta está doendo, mas acalma o seu coração.
porque essa túnica ela foi bordada com lágrimas, no seu secreto, na sua oração com Deus, e isso ninguém pode rasgar. Amém? Os irmãos de José, movidos por inveja, pensaram: se eliminarmos o sonhador, nós vamos eliminar o sonho. Mas o sonho vinha de Deus. Então não se preocupe, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus se cumprem. Tiraram a túnica de José, mas não puderam tirar as promessas de Deus da vida dele, porque Deus era com José. A maioria das túnicas eram curtas, a de José era comprida, usada pela realeza. Deus vestiu José do seu futuro, antes que chegasse a ele, porque de escravo, José se tornaria governador. Então, Deus já estava preparando José para aquele momento, porque Deus já está no futuro que está te esperando. Então hoje Ele está te vestindo do que Ele vai derramar no seu futuro, cada promessa. Então receba em nome de Jesus, porque chegará o dia que Deus vai te entregar uma veste que ninguém vai poder rasgar na sua vida. Ninguém. Vai chegar um momento. Tiraram a túnica da identidade de José, de filho amado do seu pai, para colocar uma veste de escravo. Mas não adianta. Quem está com Deus, até como escravo prospera. Amém? Até como escravo prospera. Então, essa era a túnica da identidade de José, de onde ele nasceu, o lar onde ele foi construído, e aonde Deus deu o primeiro sonho. É interessante que o ministério de José não era só sonhar e Deus falar com ele, mas interpretar sonhos das pessoas. Deus deu esse dom para José. Então Deus já estava preparando José para o futuro, e começou ali naquela veste especial feita para ele, pelo próprio pai, assim como o próprio pai desenhou cada dom que Ele derramou na sua vida. E por mais que as tristezas, os problemas venham para se abater contra você, para te parar, você sabe que essa túnica foi feita por Deus. O que você tem de especial na sua vida, foi Deus quem derramou. A segunda túnica de José era vestes de escravo. E após ter sido vendido para os mercadores, José foi levado para o Egito, onde novamente foi trocado. E ali ele passou a servir na casa de Potifar, um nobre egípcio, quando ele veio a prosperar. E ali, tudo onde José colocava a mão, ele prosperava. Então, das vestes de escravo, ele perde a sua túnica comprida, a sua túnica especial, e veste roupa de escravo. Só que ali onde ele está, tudo que ele coloca a mão, ele prospera. E Potifar coloca José como administrador de tudo que ele tinha na sua casa, porque ele via que José prosperava. Em todo momento na Bíblia, quando você lê sobre José, você vai ler que Deus era com ele, que Deus era com ele. É essa a diferença. Então, ali ele passa a ter a terceira veste, a terceira túnica, que era a veste de nobre, porque ele começou a usar roupa especial, porque ele era um nobre. Ele era escolhido por Potifar como um gerente da sua casa. E aí Potifar, como guarda de Faraó, achou graça aos olhos desse homem e o colocou como administrador, porque ele via que a prosperidade estava com ele. E a mulher de Potifar, inebriada com a beleza de José, José tinha 17 anos e era um belo rapaz. Então ela planejou tomá-lo como amante. José vai ser meu amante. E aí ela começou, a tramar para tomar José para ela. Mas José era um homem íntegro e honesto, e ele teve que lutar contra a sua natureza humana para poder resistir, porque certamente a Bíblia não fala
Mas as mulheres dos nobres geralmente eram mulheres bonitas, mulheres bem cuidadas, mulheres atraentes, mulheres diferenciadas, né? Porque elas tinham recursos. Então, para José, um menino com 17 anos, né? Na flor dos seus hormônios, você imagina a dificuldade de José, a ingenuidade, a inocência dele, diante de uma mulher que tentava seduzi-lo a todo momento. No entanto, rejeitada e não correspondida, a mulher de Potifar armou uma situação para colocar a honra de José na lama. Arrancando as vestes, aquela mulher passou a acusar José de adultério, de sedução e infidelidade, e ele foi conduzido à prisão. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 11. Gênesis 39, 11, diz assim: E aconteceu que certo tempo José entrou na casa para fazer o seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. Mais uma vez, José tem sua veste arrancada. Mais uma vez, a primeira sua túnica feita pelo pai, ele recebe uma roupa de escravo. Agora ele recebe uma roupa de nobre, e essa roupa vai ser arrancada. É interessante aqui falar sobre a renúncia de José, porque até então você ouviu falar que tudo o que aconteceu com José foi uma permissão de Deus, sim, e até tudo o que aconteceu aqui, Deus tinha um propósito. Porque quando o inimigo se levanta contra a sua vida, se Deus permitiu que ele faça, e você realmente está na presença dele, não abriu brechas para isso, pode ter certeza que Deus tem um propósito, porque a última palavra sempre será do Senhor na sua vida, sempre. Se Deus permitiu, é porque ele vai agir. Agora, até aqui, José, ele foi vendido contra a sua vontade, ele foi lançado no poço contra a sua vontade, ele foi colocado como mordomo, não foi o que ele pediu, e agora a mulher o deseja. E aqui, nesse ponto, eu quero falar sobre a renúncia de José, porque até então, ele não teve escolha, em tudo o que aconteceu com ele não teve escolha, mas aqui ele teve escolha. Quando aquela mulher sedutora, quando aquela mulher bonita, quando aquela mulher adúltera disse: José, vamos ficar juntos, ela poderia fazer de tudo para armar situações para que eles se encontrassem às escondidas. Ele podia pensar: se eu ficar com essa mulher, nossa, para mim, né, além de eu ficar com uma mulher bonita, ela pode me beneficiar de várias formas. Ou talvez ele pudesse nutrir alguma paixão por ela e ser movido por algum desejo. Aqui ele teve a escolha de fugir, mas ele poderia ter escolhido ficar. E aí você vê o caráter de José, porque muitas vezes na nossa vida nós passamos situações em que a nossa fé e a nossa fidelidade é provada. Porque a gente às vezes fala: Deus, prova que o Senhor é na minha vida, que o Senhor é fiel. Mas será que quando nós somos provados, nós somos aprovados? E aqui a mulher de Potifar pode simbolizar muitas coisas na nossa vida que vem para nos tentar. E aqui ele teve uma escolha. E aqui ele mostrou o caráter dele. E aqui ele recebe a sua quarta veste, a veste de prisioneiro. Porque ela o acusa, ele sai correndo, ela fica com a sua roupa nas mãos dela. Então, como ele foge, ela puxa a sua roupa e fica na mão dela, e ele sai correndo. E aí ela o acusa de ter se aproveitado dela, e Potifar o coloca na prisão, e ele passa por toda aquela situação. Então, mais uma vez, a veste de José é arrancada. Ele tinha uma veste nobre, agora ele coloca vestes de prisioneiro. De novo. Eu tinha uma túnica colorida tão bonita, agora eu tenho roupa de escravo.
Agora que eu tinha uma roupa de nobre, vão me colocar uma roupa de escravo, de prisioneiro, por uma coisa que eu não fiz. E aqui, nesse ato, que a gente às vezes passa despercebido, que aqui José teve uma renúncia, porque aqui ele teve uma escolha de ficar e ceder à tentação, mas ele escolheu fugir, ele escolheu não se render ao pecado, ao adultério. Isso traz algumas lições para a nossa vida, do que pode representar a mulher de Potifar nas nossas vidas, porque muitas vezes querem arrancar a nossa capa, a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, por circunstâncias difíceis, a reabrir feridas na nossa vida. E você não pode permitir que ninguém reabra feridas que Deus já curou na sua vida, porque o inimigo, ele sabe o ponto que te fere, ele sabe. Então não se permita ser ferido e nem adoecer por alguém que insiste em tirar a sua paz. Sempre existirão pessoas para tentar tirar a nossa alegria. O que muda é a maneira como você reage a isso. A mulher de Potifar ficou com a veste de José nas mãos. Assim como algumas feridas e perseguições nos causam tamanha dor, que é como se rasgassem e arrancassem toda a força da nossa alma. Mas preste atenção, mesmo ela ficando com as vestes de José nas mãos, ela não arrancou a essência de José. José não se permitiu pecar, ele resistiu e ele fugiu. Então não se permita ferir também. Você não pode viver dependendo da aprovação das pessoas, nem mendigando o amor de ninguém. Você é sarado. Pessoas saradas curam e pessoas feridas ferem. José era sarado por Deus. Podem levar algo material de você, podem até mentir a seu respeito, mas não negocie os seus valores. E não deixe que o inimigo carregue a sua unção. Não deixe. Fuja da tentação. Fuja de quem o inimigo coloca na sua vida para tirar a sua paz e roubar a unção que foi derramada sobre a sua vida. Fuja. Porque o guarda de Israel não dorme, e em breve o seu justificador se levantará em seu favor. Creia. Então não deixe, porque a mulher de Potifar, ela pode ser uma situação, uma adversidade que te deixou triste, uma notícia que te abalou, alguém que é usado para te incomodar, porque o que ele vê em você não é a beleza física, não é o seu cargo, não é a unção que você carrega. E ela queria roubar aquela veste dele, ela queria roubar aquela graça que existia na vida dele, assim como o inimigo sabe como te atormentar. Mas aí está o segredo de você manter a sua postura e fugir da tentação. Fugir. José era um jovem. E como que ele poderia ter começado a sua vida sentimental? Se apaixonando por uma mulher casada, já imaginou? Já começando aqui um adultério. Você imagina se José cede à tentação? O sonho ia por água abaixo. O sonho de Deus ia por água abaixo. E tem gente que na primeira tentação já abandona as suas vestes. E a palavra do Senhor diz que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, Eclesiastes 3, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, porque o inimigo sempre vai tentar roubar as suas vestes de alegria, as suas vestes de louvor. Então ele poderia começar a sua vida sentimental da pior maneira possível, se envolvendo com uma mulher casada,
começando o adultério. Você conhece na Bíblia alguém que caiu no adultério e trouxe a espada para dentro da sua casa? Davi. Davi não teve a mesma sabedoria que José. E José, mesmo passando por tudo que ele estava passando, eu estou aqui de escravo, eu vou desfrutar. Eu estou aqui de mordomo, eu vou desfrutar da mulher do meu Senhor. Mas ele tinha uma aliança com Deus, uma aliança forte com Deus. E quantas pessoas têm sofrido porque não guardam a sua vida sentimental, como José fez. Na primeira tentação, elas entregam o seu propósito com Deus. José, ele tinha uma vida sentimental consagrada a Deus. A bela mulher casada com Potifar tentou seduzir José e armou um ambiente favorável para o pecado. Não tinha ninguém na casa, ninguém poderia ver. Ela armou uma situação favorável e deve ter sido difícil para José resistir. Mas ele sabia que nenhum adultério e nem uma relação amorosa de pecado vale mais do que a aliança que ele tinha com Deus. A aliança que ele tinha com Deus era muito mais preciosa do que o inimigo poderia oferecer. Não era só a beleza física de José que atraiu aquela mulher, mas o inimigo é que se levantou, atraído pela unção que José carregava. Está na hora de você abrir os olhos espirituais. Você que tem chamado, você acha que é só pela sua beleza? Você acha que o inimigo não quer rasgar os sonhos de Deus para a sua vida? E nada do que não vem de Deus para a sua vida vai ser bom, porque o que vem dele não te afasta dele, não te vai arrancar o teu ministério. Acorda! Não são os seus velhos olhos, não, é a unção que você carrega, que o inimigo quer roubar, que quer arrancar de você. É isso que o inimigo queria tirar de José, é isso que ele queria arrancar. Então entenda, quando você tem uma aliança com Deus, o inimigo mira na sua fraqueza. Ele pega o ambiente favorável, vai estar só nós dois na casa, não tem ninguém está vendo, o pastor não está vendo, não tem nenhum irmão chato para te censurar. Faz isso mesmo. E às vezes você, quando vai fazer uma coisa errada, você se preocupa se a sua mãe está perto, se aquele irmão está perto. Por quê? Porque você sabe que é errado, porque você sabe que aquela pessoa te ama e não quer te ver descer ladeira abaixo. Você vai ficar perto daqueles que vão aplaudir a sua derrota. Então pense no que Deus tem para a sua vida. José preferiu pagar o preço de fugir da tentação, de ser caluniado, de ir para uma prisão. Ele pagou o preço, mas ele preferiu ser fiel a um Deus que sempre foi fiel a ele. Sempre. Pague o preço da solidão, pague o preço da rejeição, de ficar sem os seus amigos do mundo. Pague o preço da acusação, do que venham falar ou pensar ao seu respeito. Pague o preço. O importante é que nada te separe do amor de Deus. Não negocie o que Deus te entregou. Não negocie. Porque quando Deus fica do lado de fora da sua vida, do seu relacionamento, é porque tem algo muito errado do lado de dentro. Então não deixe Deus do lado de fora. Guarde a sua vida, porque na hora certa a esposa de José chegou. Assim também, na hora certa, o que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Aleluia. Eu não nasci para ser amante, eu não nasci para ser traidor. Eu não vou trair o meu Deus, eu não vou trair o meu Senhor. Eu não nasci para resto. Mesmo ele na condição de servo, ele tinha o coração no trono, no rei. Você é filho do rei. Para de se comportar como um mendigo. Nós somos filhos do rei. José não quer um relacionamento desse jeito. Eu não quero ser o outro.
ser amante e nem vai falar, ó, larga dele para ficar comigo. Não. José sabe a diferença do que vem de Deus. Ele não ia ser mal com um homem que fez bem para ele. José tinha caráter. Além dele ser um homem de Deus, ele tinha caráter. E você pode ver por aí gente que não é homem de Deus, mas tem caráter. Compra, paga, promete, cumpre. Tem princípios e honra. José tinha caráter. Por isso que Deus viu algo tão especial nesse menino. Mas é tão jovem, 17 anos. Vai se deixar levar para modinha. Vai se deixar levar pelas mulheres de Potifar, pelos amigos, pelas modinhas, pelas influências. Mas não, José tinha propósito. E na prisão parecia que José havia sido esquecido. E às vezes não parece que Deus nos esqueceu? Até quando, Deus, eu vou ficar nessa situação? Às vezes a gente tem a sensação de que está esquecido, que Deus esqueceu daquela oração que a gente fez. E José estava ali na prisão, parecia que ele estava esquecido. Esqueceram-se do bem que ele havia feito aos seus senhores, mas Deus não se esqueceu. E mesmo José na prisão, quando ele vê os seus companheiros de cela entristecidos, ele pergunta: o que vocês têm? Por que vocês estão assim? Porque a gente, mesmo passando por provas, a gente não deixa de semear o evangelho. E aí José pergunta, eles tiveram um sonho, estavam perturbados. José revela o sonho se cumpre. E ele diz, ele decifra os sonhos do copeiro mor e do padeiro, e aconteceu tudo como ele disse. Ele interpretou os sonhos. E ele disse para o seu companheiro: ó, no sonho ele seria exaltado. E quando você for exaltado, quando você estiver lá na boa, lembra de mim. Lembra de mim. Só que, quando ele foi exaltado, ele não se lembrou de José. Mas em tudo isso, Deus tinha um propósito. Sabe por quê? Ele foi esquecido pelos homens, mas a vitória dele estava na agenda de Deus. Sabe que às vezes você se pergunta: poxa, eu ajudei tanto aquela pessoa, e agora que ela está na boa, ela nem se lembra de mim. Poxa, eu fiz tanto por essa pessoa, e agora que ela pode usufruir, ela não faz nada por mim. Ei, quem vai fazer por você é Deus. Não fique esperando do homem, não. Não deixe o seu coração se consumir pela mágoa, pela ingratidão de te esquecerem, porque Deus não te esqueceu. E se Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele sopra o seu nome. Ainda que feche as portas para você, Deus, Ele abre as janelas do céu. Não se preocupe, não se entristeça por isso, porque não é o homem que vai te dar cargos, não é o homem que vai te exaltar, é Deus, é pela mão de Deus. Então os seus companheiros de cela se esqueceu. José, ele implorou: quando você sair da prisão, lembra de mim, eu estou aqui esquecido. Oh, meu amigo, lembra de mim. Quando você estiver numa situação financeira boa, eu te ajudei tanto, lembra de mim. Não, ninguém lembrou dele. Enquanto isso, parecia que José estava esquecido. E passaram-se 2 anos que o seu companheiro foi exaltado e se esqueceu dele. No total foram 13 anos ali dentro daquela prisão. E José não veste as vestes de mágoa, da dor da ingratidão, não. Assim como parece haver momentos que Deus se cala e não anda ao nosso lado. Parece que Deus não está conosco, porque não vemos as pegadas na areia. Eu não sei se você já ouviu essa história. O Senhor estava caminhando comigo pela praia, e eu sabia que Ele estava comigo porque eu via as suas pegadas na areia. Mas de repente, eu parei de ver as suas pegadas na areia. Significa que o Senhor não estava mais comigo? Não. Significa que Ele me tomou em seus braços. E é assim que Deus faz.
Quando você não vê mais as pegadas na areia, quando parece que Deus está em silêncio, quando parece que Deus não está mais caminhando com você, é porque Ele te tomou nos braços dEle. Ele está te protegendo, Ele está te guardando, Ele está te livrando, Ele está contigo. Esqueceram do bem que José fez, mas Deus não se esqueceu. E aí nós vamos falar da quinta túnica de José, que eram as vestes de honra. José estava na prisão e de repente Faraó tem um sonho e ninguém conseguia interpretar. Então se lembram de José na prisão. Eu me lembro de um homem que interpreta sonhos. Lembraram de José, assim como a sua vitória está na agenda de Deus. Deus não só deu a interpretação do sonho para José do faraó, que haveria 7 anos de fartura na terra e 7 anos de fome, e precisaria alguém muito inteligente para saber administrar a fartura, assim como você tem que ter sabedoria de Deus quando Deus te der fartura, e sabedoria de Deus para administrar a escassez. Na fartura ele não torrou tudo, ele soube armazenar, e na escassez ele soube distribuir. Então Faraó, ele pensou, já que esse rapaz tão sábio, ele foi o único que conseguiu desvendar o meu sonho, ele vai ser o único também que vai ter poder de administrar a terra nesses 7 anos de fome e nesses 7 anos de fartura. Quem é que tinha experiência com fartura? Quem é que tinha experiência em administrar fartura? José, na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar fartura. E quem é que aprendeu a prosperar uma prisão, de modo que quando ele entrou ali, a prisão prosperou? Quem é que tinha sabedoria para prosperar e administrar a escassez? José. José tinha experiência em prisão, José tinha experiência em fartura, em abundância e em escassez, porque tudo que José estava passando era um processo de preparação de Deus na vida de José. E aos 30 anos, José recebe uma veste que ninguém mais poderia arrancar dele. Com 17 anos foi doloroso tudo que ele passou, esses 13 anos de luta, até ele receber a sua veste que ninguém iria tirar. Gênesis capítulo 41, verso 42. Gênesis 41, verso 42 diz assim: e Faraó tomou o seu anel da sua mão e colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. E ele fez o governador sobre toda a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. É Deus que faz na hora certa. Agora meu filho está preparado, e essa veste ninguém vai tirar dele. As vestes de honra, as vestes reais de José. Desde quando seu pai teceu uma túnica comprida da realeza, Deus já estava mostrando para Jacó que o seu filho seria especial, que o seu filho seria diferente. Aleluia. De escravo a prisioneiro, José passou a ser governador. Não foi fácil, mas ele passou por adversidades, provações. Ele perdoou seus irmãos que fizeram aquilo com ele. José, ele teve grande sabedoria para administrar a escassez e a fartura, e ocupou a posição máxima que alguém que não era da linhagem real poderia alcançar: a de governador do Egito. As vestes de José. E que você aprenda a dar valor nas vestes que o Senhor te entregou. Jesus, ele tinha uma veste especial. Apesar dele ser filho de carpinteiro, apesar dele não ser um homem, exaltado pela terra, mas ele tinha uma veste especial. No livro de João, capítulo 19, versículo 23, diz que os soldados, João 19, 23. Então os soldados, quando eles crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes,
e fizeram dela 4 partes para cada soldado, uma parte e também sua túnica, mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. A túnica de Jesus, ela era sem costura. Pelo que disseram, continua o versículo, pelo que disseram, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura que diz: eles repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Essa palavra que ele fala que teria que se cumprir está no Salmo 22, versículo 18. Havia uma lei romana que dizia que as roupas usadas pelo condenado na hora da sua execução seria propriedade dos seus executores. Assim, os 4 soldados que acompanharam Jesus na crucificação dividiram as suas vestes. A capa externa usada por Jesus foi confeccionada de uma forma especial, de modo a identificá-lo como um sumo sacerdote. A veste de Jesus, a túnica de Jesus, não tinha costura nas laterais, ela não tinha remendo, de modo que não era possível rasgá-la e dividir a veste. Por isso que eles iam sortear quem ficaria com a veste toda, porque ela era sem remendo. Aqueles soldados tiveram a oportunidade de estar diante do Salvador, daquele que tinha uma veste sem costura, daquele que é perfeito, mas eles não souberam valorizar. Eles se atentaram apenas ao seu valor material, assim como muitas vezes você não está dando valor a essa veste sem costura, a esse dom que Deus te entregou, que Ele fez sem costura, sem remendos, a unção espiritual sobre a sua vida. Você pode perder bens, cargos, mas a unção não, é sem costura. E aqueles soldados não souberam valorizar, mas teve uma mulher que soube valorizar, porque ela disse: se eu a menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela sabia o poder que estava nas vestes de Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, aleluia. Saiba valorizar. Eles arrancaram a túnica de Jesus e lançaram sorte sobre ela, mas não puderam arrancar as vestes de rei da alma de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. E assim nós temos que ser. Não deixe ninguém arrancar a sua túnica, não deixe ninguém arrancar a sua unção, não negocie a sua unção. E nós dissemos aqui que os sonhos de Deus jamais vão morrer. José estava vivo, mas para Jacó, o seu pai que tanto amava, parecia que José tinha morrido. Passaram-se 22 anos que Jacó pensava que o seu filho amado tinha morrido. A lembrança que ele tinha era uma túnica cheia de sangue, e ele amava aquele filho com toda a sua alma. Você imagina a dor de um pai perder um filho? Era a dor que Jacó sentia. E os seus irmãos calados, assim como tem gente que vai se calar diante da sua dor, mesmo tendo remédio nas suas mãos. Então não seja aquele que se cala. E sabe, igreja, quando Jacó, ele via aquela túnica cheia de sangue, ele podia pensar: é o fim, meu filho morreu. Talvez ele não jogou aquela túnica fora, talvez era a forma dele lembrar do seu filho José, pensando que ele havia morrido. Mas o sonho de ver o seu filho usando uma túnica comprida de realeza não havia morrido, estava mais vivo do que nunca. E talvez hoje você está aqui com essa túnica cheia de sangue nas mãos, apegado ao que não deu certo, apegado ao que acabou. Você precisa se desapegar do cenário do fim para viver o recomeço. O recomeço de uma nova história que Deus escreveu para você.
A minha verdade pode estar escrita numa sentença, num diagnóstico médico, numa situação, numa doença, numa circunstância. Eu posso ter nas minhas mãos a prova cabal da falência, um papel assinado. Jacó, ele tinha um cenário devastador diante de si. Achava que o seu filho José tinha morrido, pois seus filhos entregaram a ele uma túnica cheia de sangue, simulando que José havia morrido. Mas um dia chega para Jacó a notícia de que José estava vivo. José está vivo. O inimigo tem te dito que acabou, através de uma mentira. Quando Jacó vê, depois de 22 anos, as carruagens chegando com José, a palavra de Deus diz que o seu coração quase parou. Quase parou. E o espírito dele reviveu quando ele soube que José estava vivo. Talvez Jacó nesse tempo todo estava apenas existindo, mas quando ele soube que o seu filho estava vivo, a palavra de Deus diz que o seu coração quase parou. Mas quando ele soube, ele reviveu, porque o filho que ele pensava que havia morrido tinha revivido para ele. Em breve você terá a melhor notícia da sua vida. E essa mentira, dessa sentença, desse diagnóstico, dessa falência, dessa má notícia de crise vai cair por terra da sua vida. Essa túnica cheia de sangue que lembra a dor, que lembra o fracasso. Em breve você terá a melhor notícia da sua vida. Em breve essa mentira, desse diagnóstico vai cair por terra da sua vida, em nome de Jesus. Mas para Jacó reencontrar seu filho, os seus sonhos, ele teve que tomar uma decisão: sair de casa, sair da sua zona de conforto, sair da sua terra. Precisou largar a túnica cheia de sangue, subir na carruagem e ir para o Egito. Então jogue fora essa túnica, pare de remoer essa dor que te causarem, pare de remoer a ingratidão, porque você viverá o recomeço. Suba na carruagem, vá ao encontro do que Deus tem para a sua vida, porque em breve você viverá milagres. Aleluia. Com 17 anos José teve um sonho. Com 30 anos ele revelou o sonho a Faraó. Depois de 7 anos de fartura, e no capítulo 45 verso 6, depois de 2 anos de seca, de falta de mantimento, ele reencontra os seus irmãos, perdoa os seus irmãos e reencontra seu pai. Depois de 22 anos, Jacó se enxergava que morreria de tristeza, mas ele reencontra o seu filho. Passa muitos anos desfrutando dos seus filhos, dos seus netos. Ele convive com José e todos eles têm um lugar especial para morar no Egito. Deus os poupa da fome. Deus escolheu José para salvar toda a sua família da fome. Olha como Deus é grandioso. E quando José encontra os seus irmãos e os leva o perdão, a perdoá-los, José sabe: eu sei, vocês não tiveram culpa, Deus permitiu que eu passasse por tudo isso para que vocês fossem alimentados na fome. Ele consegue enxergar um propósito que vai além dele. É além de você, é além das suas conquistas, é além do que é sobre você, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Não importa se sou eu que vou atrair multidões, ou se é através da minha vida, de uma semente que vai ser gerada no meu ministério que vai atrair multidões. O que importa é que atraiam pessoas para Jesus. É sobre Ele, igreja, é sobre Ele. E é tão lindo. E hoje Deus vai ministrar uma unção de cura aqui nesse lugar. Se coloque de pé, você que pode. Nós vamos ter um momento aqui
que Deus vai ministrar sobre as túnicas. Nós falamos sobre as 5 túnicas de José. Não sei se você está com a túnica de escravo, se você perdeu a sua identidade. Meu Deus, a minha caminhada está tão difícil, que quando Deus me chamou, eu não sei mais qual é a minha identidade em Deus. Eu não sei mais. Eu perdi minha identidade. Quando eu comecei na igreja, eu vi que eu tinha um chamado, mas aí eu me desviei, e agora eu não sei mais quem eu sou. Eu comecei tão fervoroso e agora eu sou frio. Eu não sinto mais a presença de Deus como antes, porque você deixou, meu irmão, que arrancassem as suas vestes, a sua túnica comprida. Talvez ela está na mão da mulher de Potifar, e com ela ficou. Esse problema, essa angústia. Mas Deus não deixou o sonho de Jacó morrer, assim como Ele não vai deixar o seu sonho morrer. E hoje eu quero dizer uma verdade para o seu coração. Nós vamos preparar agora o seu coração com louvor, e depois que terminar esse louvor, nós vamos fazer uma oração pela cura, amém? Eu vou orar por algumas pessoas que estão enfermas, e você que sentir que você está com vestes de amargura, com vestes de tristeza, com vestes pesadas na sua alma, você tem liberdade de vir até o altar e trocar essas vestes hoje, amém? E deixar essa veste de dor aqui no altar e receber a sua cura. Eu não vou chamar ninguém. Você tem liberdade, você está na casa do seu pai, mas é só Ele que tem poder de trocar suas vestes, não sou eu. Se você tem carregado traumas, dores que estão impedindo o seu futuro, agora é hora de você deixar essas vestes aqui. Deus te livrou da morte essa semana. Deus, Ele colocou um novo cântico nos seus lábios. Deus deu um pequeno sinal de que você é lembrado. Não é um pequeno sinal. Eu vejo o Pai costurando a sua túnica. Eu vejo o Pai costurando a túnica que foi desfeita, assim como Jacó fazia a túnica de José, pensando em todos os sonhos que ele tinha para o seu filho. Assim, quando Deus, Ele fez a sua túnica, Ele pensou em todos os sonhos que Ele tinha para você. E se por algum motivo ela se rasgou, chegou a hora de você deixar essa túnica rasgada aqui e receber uma túnica nova, e receber uma veste nova. Então, antes de nós ministrarmos essa unção de cura aqui, eu quero que você reflita nessa canção que Deus falou tremendamente comigo. Enquanto nós estivermos louvando, ela falou muito comigo sobre a renúncia de José, que preferiu ir para a prisão, ser injustiçado, do que pecar. Foi doloroso para ele dizer não, mas ele arcou com o preço do seu não, que foi pesado. A prisão foi pesada para José, a injustiça foi pesada, mas ele não se rendeu. Seus amigos falam de você, as pessoas falam de você, e aí depois que virou crente, está nessa situação. Não importa se a prisão está sendo pesada para você, você sabe que o Pai está fazendo uma túnica de honra para a sua vida, e que ela não é negociável. E quando eu refleti nessa canção, eu pensei na renúncia de José, porque ele sabia a importância que Deus tinha para ele. Então, enquanto nós estivermos ministrando essa canção, se Deus te mostrar alguma túnica aí que precisa ser trocada, que foi rasgada, que foi ferida, Deus vai falar ao seu coração. Aleluia. Eu imaginei José nessa canção, na prisão. Eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de
tentando acertar. Procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, e mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, és o meu tudo, Deus, lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixo por te És o meu Salvador, o meu maior amor. Declare de todo o coração. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor.
nosso maior amor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso protetor. Aleluia, 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 Deus. Então agora eu quero que você que está me acompanhando de casa, se você está sofrendo de alguma enfermidade, seja física, seja na alma, porque toda enfermidade ela começa na alma. Coloca a sua mão sobre a tela da TV, do celular, aonde você estiver assistindo. Você que está aqui, está com alguma dor, eu quero que você coloque a sua mão, se você pode, no lugar da enfermidade. E se você está com a alma destruída, você precisa de uma veste nova, você pode ajoelhar no altar, você pode vir até o altar, fique à vontade. Nesse momento nós vamos clamar pela cura. E depois que nós clamarmos pela cura, uma unção de cura vai ser ministrada aqui nesse altar, amém? E é seu momento de receber, aleluia. Senhor Deus e Pai, neste momento, igreja, nós vamos interceder pela vida da Nara, que está nos assistindo. Nós vamos repreender toda enfermidade sobre a vida da Nara. A palavra de Deus diz que está aí alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, unjam com óleo e a oração da fé salvará o doente. Nós vamos orar hoje pela vida da Nara, pela saúde, da visão do corpo dela. Enquanto isso, se você tem uma dor, coloca a sua mão agora. E em nome de Jesus, se puder, coloca a mão no seu coração. Se é por alguém que você vai interceder agora. E nós como igreja vamos clamar agora em uma só fé, em unidade. Senhor, Deus e Pai, nesse momento, Deus, nós clamamos pela cura. Nesse momento, Senhor, nós clamamos pela cura, pela libertação agora, Pai. E que em nome de Jesus agora, o Senhor vai até o encontro da Nara, Deus. E nós repreendemos agora toda enfermidade sobre a vida dela, toda enfermidade sobre ela agora, Deus. Porque ela é uma menina escolhida, ela teve as suas vestes tecidas pela mão do Pai, desde pequena. E quando ela estava no ventre da sua mãe, e ela era um corpo ainda informe, o Senhor já tinha escrito os dias da Nara. Deus, o Senhor é o Deus que confunde a medicina. O Senhor é Deus, Pai, que mostra a causa daquilo que está perturbando. O Senhor é o Deus que ilumina os médicos. O Senhor é o Deus que opera o impossível. Então Deus, vai agora com o teu poder sobre a vida da Nara, e toda enfermidade caia por terra, todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Envia o seu exército de anjos ali, Senhor, e que essa causa venha aparecer, Senhor, e que esse problema venha cessar, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura sobre a vida da Nara, sobre a sua família, a força que vem do alto, a força que vem do céu, a força que vem de Deus. Então coloca a sua mão sobre a enfermidade, você que está assistindo e você que está aqui, diga assim comigo, em nome de Jesus. Eu declaro que toda enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo mal seja dissipado, em nome de Jesus. Eu declaro a cura sobre a minha vida. Eu declaro a cura sobre essa igreja. Eu declaro a cura, diga, sobre o meu estômago, sobre a minha coluna, sobre as minhas pernas, sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Eu declaro a cura sobre as minhas emoções. Eu declaro a cura. Eu declaro a cura. Eu declaro a cura. Oh, xerede canta labalaias. Espírito Santo, Tu és aquele que derrama cura, derrama restauração, derrama milagre, derrama poder. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, nós recebemos a cura nessa noite. Então vem até a presença do Pai trocar essa roupa, essa veste de amargura,
amargura, essa veste de passado, essa veste de dor, essa veste de prisão. Vem agora trocar essa roupa, vem agora trocar essa roupa, vem agora trocar essa roupa. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você e ferido. Segura um pouquinho aí. Sabe, irmão Edilson, quando você veio aqui, sabe por que é tudo tão difícil? Porque Deus está trocando as vestes do velho homem e colocando veste de nova criatura. Porque desde bebê o inimigo tenta levar a sua vida, tenta te levar para o mundo, tenta te levar para o erro, tenta ceifar a sua vida, e você sabe disso. Você sabe que foi a mão de Deus que te sustentou e te segurou. E sabe por que é tão difícil? Porque dentro do seu coração tem muitos sonhos para Deus, mas que eles ainda não saíram daí. Porque Deus quer tirar essa veste de velha criatura, de velho Edilson, de velho homem, essa veste de menino rejeitado, de menino desprezado, de menino que apanhou na vida, de pessoa sofrida, para vestes de louvor. Tudo aquilo que você passou, Edilson, é para que você testemunhe para outras vidas o que Deus fez através de você. E hoje, Edilson, Deus está trocando as suas vestes de amargura, as suas vestes marcadas por cicatrizes de dor. Hoje Deus está trocando as vestes do velho homem que agia por impulso, que agia pelo seu pensar, pelas vestes novas que o Pai tem para você. Porque um chamado está nascendo aí dentro, Edilson. É por isso que está tudo tão difícil, é por isso que está tudo emperrado. Porque Deus queria ver você aqui hoje, se rendendo diante dEle e trocando as suas vestes. Ele te chamou hoje aqui para te dizer: não desista de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está o quê? Deus está restaurando Os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção, recebo a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vem aqui, Edilson. Desista. os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista
Resista, não pare de adorar. Levanta Derrama, Senhor, a tua e restauração. vê. O Senhor hoje troca Deus as está restaurando esse som para de uma nova criatura escolhida, chamada da pelo Pai. tua visão. O Senhor te chamou, o Senhor é teu Pai, o Senhor cuida de você, filho. O Senhor cuida de você. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de unção de multiplicação. Diga a voz da igreja. Recebe a cura. Unção de ousadia, unção de multiplicação. Recebe em nome de Jesus. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista. Receba, receba, em nome de Jesus. Agora eu vou pedir para toda a igreja agora. Fica só a voz da igreja. Pode parar os instrumentos. Diga, igreja. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Pode parar os instrumentos. Diga, igreja. Recebe a cura. Recebe a unção. Conquista, unção de multiplicação. Diga mais uma vez, igreja. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista. Recebe a cura. Recebe, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de multiplicação. Oh, oh, oh. Eu recebo a cura, Deus. Receba a cura. Nós recebemos o milagre, Jesus.